A igualdade diante da dor é uma sublime previsão de Deus que deseja que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, alegando a ignorância dos seus efeitos. Mestre Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome e em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita. A obra Cavaleiros de Lumière, trazido pela nossa irmã Ivone, com a ajuda do Espírito Charles. Que esses espíritos possam nos inspirar, nos ajudar a compreender o texto que vamos rever hoje. Então aproxima de nós esses espíritos, Senhor. Aproxima de nós os nossos guias, os benfeitores da nossa casa de amor, o altivo, com a coluna de espíritos que nos sustentam. Em nome desses irmãos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, nós estamos reiniciando o livro. Por quê? Estávamos com dúvidas, não prestamos a devida atenção. Então, os nossos ouvintes nos perdoem, nós estamos voltamos na verdade 2 capítulos só, né? Após o estudo da obra Nas Voragens do Pecado, que foi a primeira obra nessa tríade, estamos na segunda obra, que é o Cavaleiro de Lumière, a continuidade da primeira obra. Alguns daqueles personagens retornam agora com outros nomes. Tiveram uma reunião no mundo espiritual e decidiram retornar, todos eles. Ruth Carolina, o Capitão da Fé, Luiz de Narbonne, o Príncipe de G, o Monsenhor de B e os demais, e mais alguns irmãos. Então vamos lá. Amor espiritual é o título. Eu vou ler, né? Se tiverem dúvida eu explico, mas como a gente já leu com calma, eu vou ler com mais serenidade um pouco. Ao sopé das antigas vertentes que desciam para Bruges, a velha capital da Flandres Ocidental, e caminhando abertamente para o norte, erguia-se a pequena aldeia de Stanesburg, cujo panorama inconfundível impressionava o viajante pela majestade dos seus pinheiros possantes, como os lendários gigantes da Germânia. Mas o sol declinava sua auréola, mal o sol declinava sua auréola de forças rumo do ocidente, pesada nostalgia de sombras velava o pequeno burgo, enquanto as neves constantes dos montes mais distantes refrescavam o ar, antes mesmo do anoitecer, impelindo os camponeses ao aconchego da lareira, se o outono entrava derrubando as folhas do arvoredo. Nada mais gracioso do que o casario modesto de balcões floridos e tetos de colmo, agrupado em torno do templo religioso consagrado a Nossa Senhora, cujos sinos festivos, dolentes ou piedosos, repercutiam gradamente nas almas simplórias dos aldeões, quais símbolos queridos de bênçãos cotidianas. Lembremos que essa história está aqui no século XVII, tá? Vimos lá no estudo anterior
Esses personagens viveram no século XVI uma experiência e retornam no século XVII para rever os erros, alguns para apoiar, porque eram espíritos já bondosos, mas no século XVII. Imersa em quietação, pacata e serena, com suas flores, suas casas com janelas ornadas de cortinas azuis, a saudar os transeuntes, e a viração era mais forte, se a viração era mais forte, seu cemitério em redor da igreja, a aldeia de Stanesburg era como um santuário de paz na belicosa Europa do século XVII. Então, ele está falando dessa cidade aqui, desse burgo, né? Essa aldeia de Stanesburg. É do jeito que eu sei ler. Se tem outra pronúncia, eu não sei. Padre Rômulo, aí o primeiro personagem, Del Ambrosini, era o pastor espiritual das simploras ovelhas de Stanesburgo. Quem era o padre Rômulo Del Ambrosini? Era o Carlos Felipe I, lembra? A família de La Chapelle, Carlos I, o pai, a mãe, eu não me recordo o nome da mãe. A mãe tinha o filho, que era o Carlos II, e mais 4 irmãos, mais 5 irmãos, 4 homens, e o quinto filho era Ruth Carolina. Padre Rômulo Del Ambrosini era pastor espiritual das simploras ovelhas de Stanesburg e suas aldeias satélites, Lumière e Fontaine. Oriundo de uma família de nobres romanos, bem cedo abandonara ele o esplendor do ambiente em que nascera pelo duro ministério de nortear almas rebeladas para o aprisco do Senhor. Era sábio, virtuoso e modesto, e seu lema, por ele honrado até o sacrifício, resumia-se nesta singela frase: tudo pelo amor de Deus. Então, era um padre bondoso, muito bondoso. Esse tudo, explicava ele, se lhe perguntasse, era o sacrifício contínuo a que o amor nos leva. Os últimos sons do sino, tangendo docemente o ângelus, rolavam ainda pela nave do templo silencioso. Padre Rômulo, diante do altar por ele amado, como símbolo de obediência e veneração, oferecia à Virgem as homenagens da tarde, enquanto além, no coro singelamente esculpido, seu pupilo, Antônio Thomas de Vermont, dava asas à inspiração que lhe fervilhava na alma, tirando do harmônio um daqueles hinos com que diariamente acompanhava os ofícios religiosos. Quem era Antônio Thomas? Era o padre Thomas, pupilo do padre Rômulo. Na verdade, eram pai e filho na encarnação passada, Carlos I e Carlos II. Voltaram ambos amigos. O padre Thomas foi criado desde menino pelo Rômulo. Continua o sentimento de pai. Ele se ordenou padre e os dois são amigos nessa igreja. Lá fora, pelos campos da tarde, enlanguecia como se prosternasse para também orar, enquanto os aldeões, ouvindo planger, comovedor dos sinos, evocando a formosa aparição de Gabriel à Virgem de Nazaré, cessavam o trabalho e o vozerio para dizer respeitosos: lá está o nosso bom pastor, rogando a Virgem por nós. Oremos também com ele.
Na verdade, isso aqui é a hora da Ave Maria, né? A hora do Ângelus, às 18 horas. No meu tempo de garoto, todas as casas colocava a rádio a hora da Ave Maria. E eu vi a minha mãe lá ajoelhada fazendo a Ave Maria e nos ensinou também a mesma coisa. Hoje não é mais como era, né? Os tempos bons que não voltam mais, né? De maior simplicidade. Mas vamos lá. E ele, como colocou aqui, a população gostava dos padres, né? O bom pastor rogando à Virgem por nós. E como que uma vibração de eflúvios celestes dulcificava o ambiente fraterno da aldeia. Corria o ano de 1680, 1680, século 17. E o rei Luís XIV de Orleans governava a França. Pela nave já se perdiam, lentas e suaves, as derradeiras vibrações dos sinos e da música, que a alma de artista que era Antony Thomas de Vermont bebera na fonte das inspirações felizes, e seus passos também, lentos agora, se deixavam ouvir descendo os degraus que levavam à sacristia. Antony Thomas circunvagou o olhar melancólico pelo recinto. Padre Rômulo demorava-se ao altar. Chegou-se então para o umbral da porta que deitava para o jardim do templo. Cruzou os braços sobre o peito. Apoiou-se no portal e, fitando o céu pardacento que começava a recamar-se, melhor dizendo, com o brilho das constelações, suspirou profundamente e esperou. Antony Thomas era um varão de pouco mais de 30 anos de idade. Nascera em certa aldeia da Provença, de família nobre, mas sem grandes patrimônios. Órfão de pai aos 5 anos de idade, sua mãe, paupérrima, confiara-o aos monges de Saint-Sulpice, para que se educasse e tomasse ordens, pois a vida religiosa sempre fora digna da nobreza, já que ela, sua mãe, não possuía recursos para custear-lhe os armamentos necessários à vida militar. Naquela época, ou você ia ser militar ou você ia ser sacerdote. Rômulo fora seu mestre no convento. Afeiçoara-se profundamente ao menino. Agora você vê, o padre Rômulo se apaixonou pelo menino, né? Ele está dizendo, se afeiçoara. Eu estou dizendo uma paixão boa. Paixão pode ser má, pode ser ruim. Ali estavam pai e filho na encarnação passada. Tal a afeição, né? E quando a mãe entregava a alma a Deus, recebera dela a tutela da criança, já então com 17 anos de idade, e nunca mais se separara dele. Ordenando-se Antony Thomas, tornara-se também professor, pois era senhor de grande cultura intelectual e artística, exercendo sua profissão não apenas entre os nobres, mas repartindo-se também a benefício dos menos favorecidos da sociedade. E modesto, leal, sóbrio de costumes, seguia Rômulo nas empresas beneficentes a que este se dedicava por desejar pautar a própria vida pelos ensinamentos cristãos. E agora ali viviam, voltados para Deus e o trabalho,
espalhando o bem por toda parte e protegendo os pequeninos, ali nas modestas e floridas aldeias de Stanisburgo, de Numier e Fontaine. Antony Thomas era belo e fino de maneiras, um cavalheiro na mais completa acepção do termo. Na vida passada, ambos eram nobres, tanto o padre Thomas quanto o padre Rômulo. Eram nobres, pai e filho, moravam num castelo. E agora o Carlos, então o Carlos II, filho, era médico e pastor protestante. Ele foi dizimado na noite de São Bartolomeu, simplesmente por não professar a fé católica. Foi morto a golpe de espadas, tanto ele quanto o pai. Tanto o padre Rômulo quanto o padre Thomas, que eram pai e filhos, morreram a golpe de espadas. Retornaram juntos para ajudar a família. Alguns familiares que estavam reencarnando ali de novo, como Ruth Carolina, o capitão da fé, Luiz de Narbonne. Otília não está reencarnando aqui, né? Otília, ela foi, segundo relatos, a gente vai ver, ela ficou presa no mundo espiritual. Tanta maldade que ela fez. Volta a irmã Blandina, o Monsenhor de B e um outro que era serviçal do capitão da fé. Nessa tarde de outono, apoiado, aqui eu já li, né? Não li não. Nessa tarde de outono, apoiado no umbral do templo consagrado a Maria, a tristeza do moço artista tinha uma razão mais forte. A Antony Thomas pensava em seu amigo, o cavaleiro Henri Numier, o mais abastado proprietário das 3 aldeias, depois do barão Frederic de Stansburg, de quem fora vassalo, senhor da quinta Numier e da aldeola que a circundava, e o mais considerado e temido espadachim em 10 léguas ao redor. Pensava em Berthe de Souvimille, a bastarda de Stanisburg, senhora da região, filha de um conde e neta de um moleiro, esposa de Henri, ao qual acabara de perjurar, atraiçoando os votos do matrimônio. Prestaram atenção? Entenderam a história? Não, porque está mexendo no batom, né? Está voando. Você entendeu? Só se ela explicar, eu explico tudo. Então vamos lá. Os 2 padres tomavam conta, eram responsáveis por aquela aldeia e mais 2 aldeias, a de Numier e a de Stanisburg, esse nome aqui. Aí apareceram 2 personagens, Henri de Numier e Berthe, a bastarda, né? Berthe. Quem é Henri de Numier? Henri de Numier é a reencarnação do capitão da fé. É a reencarnação de Luiz de Narbonne na história passada. Vocês lembram da história passada? Ele retorna e é rico e é um bom espadachim. E ele se casou com Berthe, uma linda moça. E quem era Berthe? Berthe é Ruth Carolina, da encarnação passada. Se vingou dele, fez com que Luiz de Narbonne morresse junto com a Catarina de Médici, armou um plano para que ele morresse numa masmorra. Ele ficou lá e ali ele morreu. Mas ele amou muito, ele passou a amar muito, a adorá-la.
Eles no mundo espiritual, ele não era mau, ele era bondoso. Ele era um fanático religioso. Por fanatismo, ele destruiu a família dela, por isso que ela se vingou. Porém, ele se arrependeu muito do que fez. E acabou casando com a menina, com a Ruth Carolina, que era dessa família, dos dois padres agora, na época Carlos I e Carlos II, e ela era filha de Carlos II, irmã de Carlos I. E ela quis se vingar, e se vingou. Mas no fundo ela passou também a amá-lo. Eles voltam para se ajudarem, né? Vencerem essa dificuldade. Mas ela o trai no casamento. Vamos ver com quem ela vai. Ela traiu o Luís de Narbonne, agora o cavaleiro de Lumière. Era um homem mais rico e um bom espadachim. Era militar, um bom espadachim. Temido. Então vamos lá. Vamos continuar. Entendeu agora a história dos dois? Vamos lá. Vocês tinham que ler o outro livro, que é muito bom. Subitamente, então o padre Rômulo pensava nos dois, porque ele era amigo dos dois, ele gostava dos dois. Subitamente uma voz solícita murmurou às suas costas: Vamos, meu filho, os rapazes esperam as aulas da noite. Voltou-se e viu Rômulo, já embuçado na capa, disposto a sair. Senhor, respondeu ele, preparai-vos para mais uma notícia desoladora. Já a perceber em ti, meu caro Tom. Podes dizer-me, sem rodeios. Esses são os dois padres, tá? O mais novo está dizendo para o mais velho. Certo estou, no entanto, de que não te diz a ti respeito. Tu jamais cessas a vigilância em torno de ti mesmo, razão porque a ti mesmo e a mim poupas de sabores. Olha a confiança que ele tinha no outro, né? No próprio filho. Apesar disso, não cesso de sofrer. Aí ele retruca, graças aos teus generosos impulsos pelo próximo. Sim, sofres. Sim, meu pai. Então, olha, o padre chama o outro padre de pai. Ele o criou, continua sendo pai e filho, né? Sim, meu pai. O pobre Henri Lumière embebedou-se hoje como jamais o fez. Provoca distúrbios e conflitos por onde passa. Espancou o mestre Félix, o taverneiro, que ousou pô-lo para fora do seu albergue. Mediu-se a faca com Jacques Sobriel e Camille Curriol, que se atreveram a remoques insultuosos referentes à esposa perjura, e marcou-os rudemente na face. Aí eu vou abrir aqui um parênteses para explicar essa parte aí. Desde a Renascença, era de uso antagonistas se medirem em terríveis duelos à faca, por qualquer motivo, cabendo a vitória àquele que conseguisse ferir o adversário na face, traçando-lhe uma cruz ou uma meia-lua com seus golpes. Os albergues mal afamados especulavam com esse uso por lhes ser vantajoso, visto que aos beligerantes alugavam facas apropriadas para o exercício. Agora você vê, né? Iam disputar na faca, e tinha lugar que alugava faca apropriada para riscar o rosto do outro. Eita humanidade! É, é.
Pois é. A lua dava uma só, né? Esse bárbaro costume, comum desde a Renascença, talvez desde a Idade Média, na Holanda e nas duas Flandres, passou-se para a Espanha e aí se aclimatou até o século passado. Tais duelos, porém, muito usados também por ciganos, nunca eram mortais. Pelo menos isso, né? Não matava o outro. Então isso foi até o século XIX, né? Ela escreveu no século XX a história. Sim, meu pai, o pobre Henry... Vou ler de novo esse pedaço. O pobre Henry Numier embebedou-se hoje como jamais o fez. Provoca distúrbios e conflitos por onde passa. Espancou o mestre Félix, o taverneiro, que ousou pô-lo para fora do seu albergue. Estava bêbado, né? O dono da taverna quis expulsá-lo e apanhou. Mediu-se a faca com Jacques Sobrel e Camille Curriol, que se atreveram a remoques insultuosos referentes à esposa perjura, e marcou-os rudemente na face. Ameaça céus e terra, e brada que atacará o castelo de Stanisburgo, com a rapaziada de nossas 3 aldeias, a qual vem aliciando e adestrando em armas, e com os lobos que puder apanhar na floresta, a fim de exterminar a raça dos que o desgraçaram, roubando-lhe a esposa, pois responsabiliza os Stanisburgo em geral pelo ato deplorável de sua Berthe e de Luís de Stanisburgo. A Berthe era esposa perjura, e quem é agora o Luís de Stanisburgo? Quem era? Está escrito aqui. Era o príncipe Frederico de G. Agora é o barão de Stanisburgo. Luís Frederico Stanisburgo. Quem foi Luís na vida passada? Foi quem fugiu com Berthe. Ele era o príncipe de G, da Alemanha. Ele fugiu com Berthe para a Alemanha. E agora volta ao cenário, os 3 voltam, e ele toma novamente a esposa de Luís de Narbonne, agora o cavaleiro de Lumière. Entendeu? Muito bem. Vocês estão vendo o que é reencarnação? Quem foi você no passado? Quem foi você? Quem foi você? Agora são os 3 irmãos, né? As 2 irmãs e o irmão. Tem mais uma ainda? Aí vem o casamento, quem é o... Essa história, a história continua. São os mesmos espíritos. Os mesmos espíritos. Vamos lá. No caminho do progresso. Entendeu então? Entenderam? Então vamos lá. Onde que eu estou lendo? Não procuraste moderá-lo, trazendo-o ao presbitério como das demais vezes? Desconheceu-me hoje pela primeira vez e espancou-me. Pobre Henry, tenho pressentimentos de que não o salvaremos, meu pai.
ele perde-se irremediavelmente em choques contra o próprio desespero. Então, olha só, o padre Thomas, né? Thomas é o mais velho, né? Esse é o Rômulo, né? Ele acabou apanhando também. Pelo que ele disse aqui, não procuraste mantê-lo trazendo ao presbitério como das demais vezes? Quem perguntou isso foi o padre, o mais velho, que é o Thomas. Aí ele respondeu, o Rômulo: desconheceu-me hoje pela primeira vez e espancou-me. Ele bateu no aquele que foi o irmão dele no passado. Pobre Henry, tenho pressentimentos de que não o salvaremos, meu pai. Ele perde-se irremediavelmente em choques contra o próprio desespero. Padre Rômulo não respondeu a seu pupilo. Tampouco voltou este a falar. Encaminharam-se, no entanto, para a encruzilhada que dividia a aldeia em 2 bairros distintos. Deixaram à esquerda o presbitério, onde residiam e mantinham uma escola e hospedagem para alunos e viajantes pobres, e buscaram as vielas que se iam reunir na praça à frente da taverna de Mestre Félix, mal afamado pouso de vagabundos e desordeiros que pelo burgo transitavam. Era o boteco lá da época, né? Taverna que vendia vinho, bebidas alcoólicas, né? Acho que era mais vinho, né? Não sei se tinha outra bebida naquela época. No entanto, se algum mortal fosse possível devassar o pensamento daqueles 2 generosos homens, compreenderia que o de Rômulo del Ambrosini rememorava fatos, lamentando sucessos recentes, enquanto seus passos pesados mediam o caminho e o pupilo amparava-o, oferecendo-lhe o braço. Dilacera-me a alma, Senhor, perceber que se precipita de queda em queda, em um abismo cujo término considero imprevisível, esse pobre Henry, a quem vi nascer, a quem levei as águas do batismo e ensinei a leitura e as contas. Inspira, Senhor, ao teu servo, recurso eficiente para salvá-lo agora, quando desde sua infância eu o aconselho e advirto em vão, tentando combater-lhe a descrença em Deus, que parece ter surgido com ele do próprio berço. Agora você vê, ele era um fanático religioso, e o fanatismo no século passado o fez ser um dos protagonistas da noite de São Bartolomeu. E como ele distribuiu a família da mulher que ele tanto amava, e nós vimos na história que aquela já era uma outra reencarnação que vinham juntos, já tinham vindo junto antes, e se amavam, ele perdeu a fé, porque ele fez tudo aquilo em nome do Cristo. E a família que ele destruiu, a de La Chapelle, na verdade, eram os irmãos, espíritos familiares dele. A mãe tinha sido mãe na vida passada, o pai tinha sido pai, os irmãos eram irmãos dele, todo mundo da mesma família. Isso fez perder a fé, né? O desanimou. Vamos lá, vamos continuar aqui. Foi bom voltar, que agora a gente está pegando melhor, não é? Henry, ele gostava do Henry, eram amigos, eram irmãos. Lembro-me ainda, foi ontem mesmo, meu Deus, há 3 primaveras apenas, era em junho,
quando as roseiras se mesclavam sobre os canteiros, acendendo aromas pelos ares, e as cerejeiras enrubesciam-se de saborosos frutos. Vi-os entrar no templo de Nossa Senhora, formosos ambos na sua fulgurante mocidade, para lhes abençoar os esponsais. Ele, Henri Lumière, na sua farda de cavaleiro, com espada à cinta, radiante na glória do seu amor vitorioso, orgulhoso da aventura que lhe faiscava estranhas claridades no olhar. Ela, Berthe de Souvemille, tão linda e tímida, pálida como as rosas de setembro, de olhos baixos, rasos de lágrimas, indecisa e encantadora como um sonho de Rafael. E caminhavam para mim, que os esperava aos pés do altar, ditoso por lhes celebrar as bodas, quando já lhes ministrara o batismo e a educação na infância. E que festa então se fez naquele dia, neste burgo que parecia ser o pouso da felicidade. Toda a aldeia vibrou com os noivos na glória do matrimônio. Mas tudo passou, meu Deus. Foram 3 anos rápidos de felicidade, apenas 3 anos. E no lugar da aventura eterna que então eu lhes augurei, do fundo d'alma que contemplo eu neste momento. Um ébrio incorrigível, lamentando o perjuro de uma adúltera. Misericórdia, ó meu Deus. Então, como eram nas aldeias, né? A aldeia devia ser um bairro pequeno, né? Como nós conhecemos hoje. O padre conhecia todo mundo, fez o batismo, ensinou a ler, né? Educou, casou. Então era tudo da mesma família, né? Pertencia à mesma família. Ao passo que monologava Antônio Thomas de Vermont, ébrio uma vez ainda, ébrio sempre, desde que ela se foi, destruindo-lhe a felicidade. É a paixão, a vergonha pelo ato indecoroso da mulher amada que o desgraça, pois dantes não era assim. Agora vocês imaginem naquela época, né? Num lugar pequeno, todo mundo sabendo da história. Que vergonha que a pessoa não fica, não é? Que não deve ter ficado. E ela teve muita coragem, né, de fazer isso. Ah, Berthe, que mistérios magnéticos existirão em tua alma para assim perderes o de amor de quantos varões se aproximam de ti. Franz Smith, que se envenenou e morreu por ter tido a desventura de amar-te. Manfred, que se exilou para a Holanda tentando esquecer o teu desprezo. Rodolfo, que por pouco não enlouqueceu ao constatar que te divertias à sua custa, em vez de amá-lo como ele pretendia. Henri, com quem te casaste para desgraçá-lo. Luís de Istambul, o irmão colasso de Henri, que se tornou infame, sendo um caráter generoso ao se apaixonar por ti e raptar-te. Olha quantas pessoas ela desgraçou, hein? E eu, Berthe, que também te amo e não tive forças de este insensato coração rasgar para esquecer-te. Sofro também a tua desdita, Henri, porque sou teu amigo e a ela amo de um amor celeste, desde quando era ainda uma menina
e eu lhe ensinava as letras, e quanto tu não a amavas ainda. Então o padre a amava muito. Mas por que ele a amava muito? Porque não com amor de homem. Viu que ele colocou um amor celeste, um amor fraternal. Era o irmão dela, que ela tanto admirava, que ela tanto amava e que ele educou na outra encarnação. Para se casar justamente, ele preparou o casamento dela com o príncipe da Alemanha, que era protestante na época, que é esse Luís de Estrasburgo, que ela fugiu agora. Ele era bondoso, ela desgraçou até a vida daquele com que ela fugiu. Henri, no entanto, Berthe, amava-me, eu o sei, com um sentimento puro e santo, como se ama ao ideal. Talvez unicamente a mim era que ela amava, porque ela própria confessou-me o seu amor naquela noite amena de outono, quando crescente lunar enfeitava o céu com sua luz discreta e pura, projetando poesia sobre os jardins do presbitério, onde as rosas morriam por entre as despedidas dos seus últimos perfumes. Meu Deus, ela também amava o padre, mas também não era com amor de mulher, não era. Colocou aqui, Berthe amava-me, eu o sei, com um sentimento puro e santo. Então ela tinha um sentimento puro e santo. Não era um amor de mulher por um homem. E o dele também era um amor puro e santo, né? Meu Deus, há 3 anos que já esse momento passou por minha vida, e eu ainda o sinto vibrar em meu ser como se for agora que o relembro. Eu amava Berthe desde a sua infância, quando, sendo eu apenas um noviço, lhe ministrava as letras e a música no castelo do nosso burgo. Cresceu com o tempo, o amor dentro de minha alma, em vez de se extinguir. Mas, então, o amor cresceu na alma dele, em vez de se extinguir. Mas eu não a amava com um sentimento humano, próprio do coração do homem para com a mulher. Nela eu consagrava a perfeição do amor em espírito e verdade. Era um amor celeste, de uma alma para outra alma, misto de ânsia e fraternidade espiritual, cândido e piedoso, indefinível, cujas vibrações sagradas me transportavam para Deus. Eu não a desejava para minha mulher, desejava sim a sua presença em minha vida, o seu sorriso e os seus afagos. Desejava ser amado por ela à face de Deus, com a pureza com que a amava, vê-la fiel e submissa aos meus conselhos, aos ditames da lei de Deus. Igualzinho outrora, né? Conforme outrora. Parecia-me que eu a amava desde os séculos passados, que ela me pertencia, que era eu o seu pai, o seu tutor perante Deus, a minha família, e por ela sentia tais zelos e cuidados como o pai por sua filha, única e bem amada. Piedade infinita marejava de lágrimas os meus olhos quando havia doidivana a enganar um e outro namorado, enquanto compreendia ser-me necessário renunciar ao desejo de adotá-la como irmã para guiá-la, educá-la, encaminhando-a para Deus. Berthe sabia que era amada por mim, bom quanto jamais eu lhe houvesse confessado. Berthe correspondia ao meu amor pura e respeitosamente, como eu a amava. Berthe desfazia-se em pranto aos meus pés durante a confissão, pedindo-me consolo para o amor infeliz que era o único a minar seu coração.
advertindo-me de que a impossibilidade de ser amada como amava a desgraçaria. E eu, que a amava, mas nunca lhe confessara, e era amado por ela, apontava-lhe o santo amor de Jesus Cristo como supremo recurso de amparo na desventura de um amor impossível. No fundo, ela tinha interesse dele como homem, né? É o que está dizendo aqui agora. Lá no início, não, era um amor puro. Agora ele está dizendo que ele sempre colocava ali Jesus, era um amor impossível. O amor dele era um amor diferente, um amor de pai. Certo dia, Berti fora ao presbitério em visita a padre Rômulo, que enfermara. Quando o crescente lunar se desenhou, luminoso dentro da noite, despediu-se. Acompanhei-a até o jardim. As rosas recendiam aromas penetrantes pelo ar vaporizado de sereno. Em torno, o silêncio era dúlcido como as santas expressões da fé, predispondo nossas almas às suaves emoções dos afetos que alimentavam o coração. Berti entristeceu-se ao se despedir. Confessou-me que consentiria em desposar Henri Lumière, porque o destino não permitia que ela desposasse aquele a quem verdadeiramente amava. Ela queria desposar o padre. Chorou sentida, ocultando o lindo rosto entre as mãos brancas que tremiam. Tomei essas mãos entre as minhas, comovido, e procurei consolá-la. Mas ela atirou-se em meus braços, procurando refrigério, e eu unia fervorosamente de encontro ao coração, como se abraçasse um ser docemente amado e esperado desde séculos, palpitante o meu coração de uma felicidade desconhecida para mim. Meus lábios então beijaram suas faces, beijaram os seus olhos e os seus cabelos, tão louros como o sol. Beijaram suas mãos e seus vestidos brancos, como aquele luar tão puro que contemplava nossas doces expressões. Caí a seus pés, disse-lhe que a amava como se ama um anjo ou a uma santa e não a uma mulher, que ela era a minha irmã, a minha noiva celeste, que a amaria pelos séculos afora, sempre terna e espiritualmente, que o meu amor por ela não era a atração da carne que conduz ao sexo, mas a expansão divina do espírito imortal, que vive do amor e para o amor, e deixava livremente correr as lágrimas que ela enxugava com os beijos ternos que ainda impressionam minhas faces. Foi-me necessário então chamar em meu socorro todo o heroísmo de que poderia ser capaz para não retê-la para mim e guardá-la como se guardaria filha ou a irmã adorada, para deixá-la ir-se embora para a conquista da vida, que bem poderia não ser fagueira, ir-se para outro e para sempre. E ela se foi, meu Deus, foi para os teus braços, pobre Henri, e eu tudo contemplei em silêncio, sem um coração amigo que me pudesse compreender e confortar na penúria da minha dor. Que história bem escrita, né? Emocionante. Temos 10 minutos, continuo? Então, terminamos esse capítulo. O capítulo seguinte vai falar de Henri Lumière. É pequeno, dá para ler o capítulo seguinte.
Nós já lemos, volto a dizer, estamos relendo. Aí o Diogo está fixando melhor a história, né? Henri de Lumière. Quem é Henri de Lumière? É com quem ela casou. E quem foi Henri de Lumière? O capitão da fé, Luiz de Narbonne, na outra história, que casou com ela também, a Ruth Carolina. Alto, forte, graúdo como um Hércules, valente e destemido como nenhum fidalgo em 20 léguas ao redor, o cavaleiro de Lumière contava 26 anos de idade, quando o trazemos das sombras do passado para a presença do leitor. Não sendo propriamente belo, possuía, no entanto, as linhas perfeitas de uma plástica própria dos homens vigorosos, que nas lides dos campos e no manejo das armas conseguiram esta máscula beleza, jamais desenhada pelo bom senso. Era louro e corado, e sua pele curtida pelos ardores do sol e a algidez da neve apresentava certas manchas de pequenas sardas que lhe teriam afiado o rosto, se não fora a singular pujança da sua cabeleira encrespada e dos grandes olhos cor de avelã madura, que traduziam facilmente as tumultuosas paixões que se chocavam em seu espírito. Esses olhos estranhos enterneciam-se até a meiguice e a humildade, a simples recordação de duas pessoas que, ainda mais do que aos próprios pais, ele consagrava a melhor ternura do coração, sua esposa Berthe de Souvigny e a do padre Del Ambrosini, que é o Rômulo, né, de Ambrosini. Henri Lumière era genioso sem ser mau, altivo e nobre como um legítimo fidalgo, valente sem fanfarronada, honesto e incapaz de uma vileza. Exigia das suas relações sociais qualidades similares. E graças a tais qualidades era sempre acatado por quantos o conheciam. Esse caráter trabalhado com desvelo cristão desde a infância pelo padre Del Ambrosini perdia, no entanto, para o ponto de vista religioso, pois se proclamava ateu. Não obstante, era esmoler e prestativo. Não sei o que é esmoler. Esmoler. Essa é uma pessoa que ajuda os outros, né? E praticava atos de verdadeira filantropia cristã, tendo, porém, o cuidado de repetir o que fazia, porque Del Ambrosini o convencera com suas virtudes de que era dever do mais forte proteger o mais fraco. Henri Lumière era o único filho de um casal abastado camponeses da aldeia de Stanisburgo. Seu pai, o velho Arnaud Lumière, fora grandemente protegido pelos barões de Stanisburgo, senhores da região, dos quais havia sido fiel servidor desde a mocidade, administrador dos campos, pajem de confiança do barão Frederic, seu senhor. Então, olha só, quem é Arnaud Lumière, o pai de Henri Lumière? Foi o bispo de G, o que foi pai dele na encarnação passada, que o educou na igreja. Ele amava muito o filho. Louis Frédéric Arnaud Lumière vira também nascer em seu lar o primogênio do seu consórcio com a boa e sadia Marie Colbert, agora Lumière, a qual servia igualmente no castelo como roupeira da jovem baronesa Claire Souvermille Saint-Nesbert. Mas o filho do barão Frederic herdara de sua mãe
uma debilidade profunda, a qual, desde os primeiros dias após o nascimento, ameaçara roubar-lhe a vida. Consultados os clínicos, aconselharam que procurassem, a fim de aleitar o pequenino Luís, uma ama do campo, cuja saúde e robustez estivessem à altura de fortalecê-lo o suficiente para chamá-lo à vida por uma nutrição restauradora. Arnaud Noméa estimava o barão e sua esposa. Considerou que sua mulher encontrava-se nas condições exigidas pelos médicos. Consultou-a e, tudo combinado, ofereceu os préstimos ao seu antigo senhor. Aceitos com alegria, foi-lhe confiada imediatamente a débil criança. Marie Noméa passara a viver tanto no castelo como em sua casa, mas sempre com a criança e aleitando-a segundo os métodos do campo, ao mesmo tempo que aleitava o seu pequenino Henri. Claire de Souvigny possuía peregrinas virtudes. Muito agradecida ao favor que lhe prestavam, fez o marido elevar Arnaud à categoria de segundo intendente de suas propriedades, agraciando-o ainda com um tempo diário para cuidar dos próprios interesses no pequeno trecho de terra que lhe cabia. Henri, portanto, criara-se ao lado de Luís de Stensburg, tanto no castelo como em sua casa, alimentados ambos pelo mesmo seio e embalados pelo mesmo carinhosos braços, e as primeiras palavras balbuciadas por um eram logo repetidas pelo outro. Com o tempo, porém, tornou-se desnecessária a permanência da ama junto ao pequeno fidalgo. A saúde confirmara-se e o desenvolvimento da infância tornara-se seguro. Então vibraram os sentimentos de gratidão no seio da jovem baronesa. Ela obtivera do marido, como recompensa, a dedicação com que Marie criara seu filho, a doação a Henri de uma herdade do seu patrimônio com boas terras, amanhadas para o plantio, cavalheiros frondosos, carvalheiros frondosos, pinheiros folhudos, com galhadas soberbas, pomar cuidado e algum gado com que iniciar o labor para uma vida próspera e isenta de sacrifício. Fez mais, porém, o doce coração de Claire de Souvigny de Stensburg, e isentou os Noméa dos terríveis impostos feudais. Deu-lhes carta de alforria, fê-los proprietários independentes e chamou a si a instrução do pequeno Noméa, fazendo-o frequentar as aulas de Padre Rômulo ao lado de Luís. Entenderam a história? Então, olha só. O Luís, que roubou a esposa dele, de Henri, era irmão de leite. O Luís pertencia à família de Stensburg, rica, muito rica. E o Noméa eram trabalhadores dele, das terras dele. E como o Arnaud Noméa gostava do barão, era amigo dele, falou com a esposa, ofereceu a esposa para amamentar o filho do barão, que estava doente, né? E a mãe não tinha leite. E assim foi feito. E a dona Marie de Stensburg, muito grata, deu terra para o Arnaud Noméa, deu uma carta de alforria para ele, não era mais empregado deles, e para que ele pudesse trabalhar nas suas próprias terras. Eram irmãos. Então foi esse irmão que levou a família dele. O Adilane, atende atende aqui a moça aqui, ó, que ela quer falar com você.
Pode ir para lá para fora. Entendeu agora a história? Entenderam? Então vamos lá, vamos terminar aqui, vamos terminando. Mais um minutinho. Entenderam isso tudo que eu li mesmo? Ficou claro? Eram duas famílias. Agora o Henry está bebendo e está querendo se vingar, diz que vai destruir o Stannisburg, que levou o irmão que levou a mulher dele. Caramba, que confusão. Nasceu todo mundo para viver bem, né? Mas chega aqui, esquece, tumultua a vida. Afastada, no entanto, do castelo pela sua nova condição social, nem por isso a família Lumière abandonara-o. Marie e principalmente seu filho frequentavam-no com assiduidade, e Henri fora o companheiro inseparável de Luís durante a infância e a primeira juventude, a seu lado cavalgando alegremente durante inocentes caçadas e torneios. Eram amigos, irmãos mesmo. Mas é sempre o amigo que trai, né? Não é o inimigo. Entre mentes, a herdade prosperava rapidamente sob a vigilância de Arnoldo, e de seu filho, cujo dinamismo construtor e capacidade de trabalho admiravam a quantos o conheciam. E a propriedade passou então a chamar-se Quinta Lumière, formando-se por esta época a aldeia do mesmo nome em seu derredor. Entenderam? Ele recebeu a terra, o garoto trabalhava muito com o pai e deu o nome de Quinta de Lumière. Com o decorrer do tempo, porém, grandes choques verificaram-se entre os de Stannisburg e os de Lumière, e acontecimentos lamentáveis modificaram a vida rotineira, que prometia eternizar-se entre as duas famílias. E vejam, todos da mesma família espiritual, tá? Chegaram os ardores da mocidade. Henri Lumière pusera-se a amar uma mulher, quando, aos 20 anos, lhe douraram a alma de sonhos e de ânsias, o coração generoso, mas amara com a terrível impetuosidade do seu caráter dinâmico. Amara até ao fanatismo, até à loucura, até ao servilismo a essa mulher encantadora que o soubera dominar como uma menina aos seus bonecos. Já em passadas etapas reencarnatórias, dedicara-lhe grande amor, e um século antes, em França, perdera-se de amor por ela, e por ela fora duramente vencido, morrendo em uma prisão secreta sob a responsabilidade de Catarina de Médici, então rainha viúva daquele país. Ele, altivo, quase rude no trato para com os demais, amou a essa mulher com renúncias e desprendimentos, resumindo mesmo a própria vida nesse sentimento que se diria obsessão fadada a um desgraçado destino. Desposando essa mulher que para ele estaria acima dos demais bens do mundo, viu-se inesperadamente, tal como na existência anterior, atraiçoado no seu grande sentimento e na sua honra conjugal, humilhado e batido como o mais vil bufão de feira. A vergonha, pois, o desgosto, a raiva, o despeito, a saudade, o desespero, eram os sentimentos que se chocavam na alma de Henri Lumière, quando, sacudindo as cinzas que entenebrecem o passado, revivemos sua personalidade de então para o grande desfile à luz da moral espírita. Tais, na ocasião,
as condições morais do ébrio que levara Rômulo del Ambrosini e o conde provençal Antônio Thomas de Vaumont ao albergue de Mestre Félix. Terminamos. Terminou. Entenderam? Eles não saíram juntos para ir na taverna do Mestre Félix? Esse era o rapaz. Entenderam? Entendeu? O senhor entendeu? Então semana que vem não falte, que a gente vai continuar daqui. Semana que vem a gente vai ver a bastarda de Stannesburg. Quem é a Berthe? A mãe da Berthe. Eu acho que quem estava nos ouvindo entendeu bem a história, como vocês. Muito obrigado, Jesus, por permitir que chegasse até nós esse romance profundo, doloroso, mas que é profundamente didático. Um romance que cumpre com a educação, com a doutrina espírita e com os princípios doutrinários. Obrigado. Obrigado a Dona Ivone, obrigado ao nosso Charles, obrigado aos guias aqui presentes. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o amor desses espíritos. Que Deus abençoe os nossos amores. Em nome então do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus, nosso Pai acima de tudo, encerramos os estudos da noite de hoje, em torno da obra O Cavaleiro de Lumière. Que assim seja, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.